Pressão alta, cortava remédio para economizar. Ele usava para ela. Agora gasto tudo comigo. Eu quase morri. Isso mesmo, quase bati as botas por causa de um homem que jurou me amar na saúde e na doença. Vocês que estão me ouvindo, que já passaram tanto quanto eu nessa vida, vão entender a dor que é descobrir que a pessoa que dormia do seu lado todo santo dia estava literalmente cortando seus dias de vida pela metade. E tudo por quê? Para bancar os luxos de uma periquita 40 anos mais nova que ele. Meu nome é Matilde, tenho 73 anos, e essa história que vou contar hoje ainda dói como se tivesse acontecido ontem, mesmo já tendo se passado quase 2 anos. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês, porque sei que muitas mulheres da nossa idade passam por situações parecidas e ficam caladas, com vergonha, com medo. Eu fiquei calada tempo demais, e isso quase custou minha vida. Antes de começar a história propriamente dita, quero fazer um pedido para vocês. Se essa história tocar seu coração, se você se identificar com o que vou contar, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Não é por mim, é porque eu sei que tem outras Matildes por aí precisando ouvir que não estão sozinhas, que não são loucas, que não mereciam o que passaram. Compartilha com suas amigas, suas irmãs, suas primas. Vamos criar uma rede de apoio, porque juntas somos mais fortes. Agora sim, vamos à história. Tudo começou numa manhã de terça-feira. Eu tinha acabado de acordar e senti aquela tontura horrível, aquela que faz o mundo girar e você tem que se agarrar na parede para não cair. Não era a primeira vez que acontecia, mas dessa vez foi diferente. Eu caí no chão do quarto, e quando tentei me levantar, minhas pernas não obedeciam. Foi um desespero, gente. 71 anos de idade, deitada no chão frio, sem conseguir me mexer direito, e o pior, sozinha em casa. Meu marido, Lindolfo, tinha saído cedo dizendo que ia resolver umas coisas no centro da cidade. Ele sempre saía cedo ultimamente, e eu, boba, acreditava em tudo que ele falava. 47 anos de casamento. Vocês acham que eu ia desconfiar? Pois é, a gente se torna confiante demais, e essa confiança pode ser nossa ruína. Fiquei ali no chão não sei quanto tempo, talvez uns 20 minutos, até conseguir rastejar até o telefone e ligar para minha vizinha, a Terezinha. Ela veio correndo, me achou naquele estado deplorável e já quis chamar a ambulância. Eu disse que não, que ia melhorar, que era só a pressão que devia estar alta. Terezinha insistiu, mas eu sou teimosa, sempre fui. Disse que ia tomar meu remédio e ficaria bem. Foi aí que começou a se desenrolar o novelo de mentiras que ia me levar à verdade mais dolorosa da minha vida. Terezinha me ajudou a sentar na cama e foi buscar meu remédio de pressão. Eu tomava um comprimido todo dia de manhã, religiosamente. Era uma medicação cara, dessas que o governo não fornece completo, então a gente tinha que comprar. Mas eu sempre achei estranho como aquela cartela durava tanto tempo. Sabe quando você tem aquela sensação de que alguma coisa não está certa, mas você ignora porque não quer acreditar que pode estar sendo enganada? Era exatamente isso. Terezinha voltou com a cartela e disse: Matilde, você tem certeza que está tomando esse remédio direito? Porque olha aqui, tem dias que faltam comprimidos, mas tem dias que não. Peguei a cartela da mão dela e examinei. Era verdade. Os comprimidos não estavam saindo em sequência. Tinha dia que faltava, tinha dia que não, parecia aleatório. Mas não era aleatório, como eu ia descobrir depois. Era calculado, friamente calculado. Naquele momento, uma fagulha de desconfiança acendeu no meu peito. Mas eu logo apaguei, porque pensar que meu marido pudesse estar mexendo nos meus remédios era impensável. Ou pelo menos eu achava que era. Deve ser eu que tô confusa, Terezinha. Às vezes tomo e esqueço que tomei, aí acabo pulando, falei, tentando justificar o injustificável. Mas Terezinha não era boba. Ela me olhou com aquela cara de quem sabe que a amiga tá se enganando e disse: Matilde, você é a pessoa mais organizada que eu conheço. Você tem hora para tudo, rotina para tudo. Não me venha com essa história de que tá esquecendo de tomar remédio. Alguma coisa tá errada aqui. Tomei o comprimido. Terezinha ficou comigo até eu me sentir melhor e foi embora. Mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Quando Lindolfo chegou em casa, já era quase 6 da tarde. Ele entrou com aquela cara de cansado, deu um beijinho rápido na minha testa e foi direto pro banho. Nem perguntou como eu tinha passado o dia,
nem notou que eu ainda estava meio pálida, meio debilitada. Foi nessa hora que eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito dele estava diferente fazia meses, talvez até mais de um ano. Ele estava mais distante, mais frio, mais ausente. Mesmo quando estava em casa, parecia que a cabeça dele estava em outro lugar. E as saídas tinham aumentado muito. Sempre tinha um compromisso, uma coisa para resolver, um amigo para encontrar. Naquela noite, fingi que estava dormindo e fiquei de olho nele. Lindolfo pegou o celular e ficou digitando, com aquele sorrisinho no canto da boca. Um sorriso que ele não tinha mais para mim fazia muito tempo. Senti uma pontada no peito, uma mistura de dor e raiva, mas continuei quieta, observando. No dia seguinte, resolvi fazer um teste. Peguei a cartela do remédio de manhã cedo, antes dele acordar, e contei quantos comprimidos tinham. Marquei no calendário. Depois, fui pro quintal cuidar das minhas plantas, como sempre fazia. Quando voltei para dentro, umas 2 horas depois, contei de novo. Faltava um comprimido. Um comprimido que eu não tinha tomado. Meu coração começou a bater descompassado. Não podia ser verdade. Não era possível que Lindolfo tivesse pegado meu remédio. Mas para quê? Para que diabos ele ia querer meu remédio de pressão? Fiquei o dia todo naquela agonia, sem saber o que fazer, sem saber com quem conversar. Não podia ligar para minha filha, a Luciana, porque ela ia surtar, ia querer vir para cá imediatamente e fazer um escândalo. Meu filho, o Rodrigo, morava longe e tinha a vida dele, não queria preocupá-lo à toa. Então guardei para mim, como sempre fiz com tantas outras coisas ao longo da vida. Mas a dúvida não me deixava em paz. Comecei a observar mais, a prestar atenção em detalhes. E foi quando percebi que não eram só os remédios. O dinheiro também estava desaparecendo. Não muito, não de uma vez, mas aos poucos. Eu tinha um cofrinho onde guardava umas economias, dinheiro que ia juntando das compras, sabe? Quando você pega o troco e vai guardando. Aquele dinheiro estava diminuindo. Uma semana depois do episódio da queda, resolvi seguir Lindolfo. Sei que parece coisa de louca, e talvez eu estivesse mesmo ficando louca, mas precisava saber a verdade. Ele saiu de manhã dizendo que ia encontrar o amigo dele, o Valdemar, para jogar dominó. Esperei uns 15 minutos e saí atrás. Não foi fácil seguir alguém aos 71 anos, ainda mais com pressão alta e as pernas já não tão firmes como antigamente. Mas a determinação, minha gente, a determinação move montanhas. Peguei um táxi e pedi pro motorista ir devagar, seguindo o carro do Lindolfo a uma distância segura. Ele não foi para lugar nenhum onde costumava jogar dominó. Ele foi para um bairro que eu nunca tinha ido, um bairro mais afastado, e parou em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo. Meu coração quase saiu pela boca quando vi ele descer do carro com uma sacolinha na mão e tocar a campainha. E quando a porta abriu, eu vi ela. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, 40 no máximo. Bonita, bem arrumada, com um vestidinho que marcava o corpo todo. Ela abriu um sorriso enorme quando viu Lindolfo e praticamente pulou no pescoço dele. E ele, meu marido, o pai dos meus filhos, o homem que jurou me amar até que a morte nos separasse, retribuiu aquele abraço com uma intimidade que me fez sentir como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e dado voltas. Pedi pro motorista ficar ali mais um pouco. Ele deve ter percebido o drama que estava se desenrolando, porque não fez nenhuma pergunta, só ficou ali, quieto, me dando o tempo que eu precisava. Fiquei vendo os dois entrarem na casa de mãos dadas, como se fossem um casal apaixonado, como se eu não existisse, como se 47 anos de casamento não significassem absolutamente nada. Voltei para casa destruída. Não chorei no táxi porque tinha vergonha de desabar na frente de um estranho, mas quando entrei em casa e fechei a porta, desabei. Chorei como não chorava fazia anos, talvez décadas. Chorei pela traição, pela mentira, pela humilhação. Mas principalmente chorei por mim mesma, por ter sido tão boba, tão cega, tão confiante. Mas ainda faltava a pior parte da descoberta. Naquela noite, quando Lindolfo chegou em casa, ele estava radiante, cantarolando, até, como se tivesse passado o dia mais maravilhoso da vida dele. Não teve coragem de olhar para mim nos olhos durante o jantar.
Eu também não conseguia olhar para ele sem sentir ânsia de vômito. Depois que ele dormiu, peguei o celular dele. Sei que invadir a privacidade de alguém é errado, mas naquele ponto, eu não estava nem aí para certo ou errado. Eu precisava saber a extensão da traição. Precisava entender quanto tempo aquilo já durava, quem era aquela mulher, como tudo tinha começado. O telefone dele não tinha senha. Depois de anos juntos, a gente acaba deixando essas coisas de lado, não é? Abrindo o aplicativo de mensagens, encontrei uma conversa com contato salvo como Valdemar Dominó. Que piada de mau gosto. Abri e comecei a ler. As mensagens eram de partir o coração. Ele chamava ela de meu amor, minha vida, minha razão de viver. Dizia que não via a hora de se livrar da velha chata que ele tinha em casa, ou seja, eu. Dizia que ia dar um jeito de ficar com ela para sempre, que só precisava de um tempo para organizar as coisas. E aí eu vi. Eu vi a mensagem que explicava tudo, que conectava todos os pontos que eu vinha tentando juntar. Amor, consegui mais uma caixa do remédio para você. É caro pra caramba, mas vale a pena. Tô tirando os comprimidos da cartela da Matilde mesmo. Ela nem percebe. E como ela só toma dia sim, dia não, ela não faz falta. É um jeito de economizar e ainda poder comprar outras coisas pra gente. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes antes de conseguir processar. Ele estava cortando meus remédios. Meu remédio de pressão alta. E estava usando o dinheiro que economizava, o dinheiro que deveria ser usado para manter minha saúde, para comprar coisas para a amante dele. Continuei lendo. Tinha mais. Ela tem tomado dia sim, dia não sem perceber nada. Ontem ela quase caiu de novo, mas ficou tudo bem. É só a pressão que sobe um pouco, mas não vai matar, né? KKKK. Assim eu consigo economizar pelo menos uns R$ 300 por mês para gastar com você, minha linda. R$ 300 por mês. Ele estava arriscando minha vida, literalmente, por R$ 300 por mês. E ainda achava engraçado. Ria da minha queda, ria da minha tontura, ria do fato de eu estar passando mal. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não foi só o coração que se partiu, foi algo mais profundo. Foi a imagem que eu tinha dele, foi o respeito, foi o amor que eu ainda insistia em sentir apesar de tudo. Tudo se despedaçou de uma vez só. Mas eu não fiz escândalo naquela noite. Não acordei ele aos berros, não joguei a verdade na cara dele. Não. Eu sou uma mulher inteligente, sempre fui. E sabia que se agisse por impulso, podia acabar perdendo direitos, perdendo o que era meu por direito. Então guardei aquilo para mim e comecei a planejar. Durante as próximas semanas, continuei fingindo que não sabia de nada. Mas passei a tomar meu remédio escondido, na dose certa, todo santo dia. Comprei uma cartela nova numa farmácia longe de casa e escondi no fundo do armário. Deixava a cartela velha lá, para ele continuar roubando os comprimidos, achando que estava me fazendo de boba. Mas agora eu estava por dentro de tudo. Também comecei a juntar provas. Tirei fotos das mensagens do celular dele. Segui ele mais vezes e tirei fotos dele entrando na casa da mulher. Anotei datas, horários, valores que ele tirava da nossa conta. Cada centavo que sumia, eu registrava. Cada mentira que ele contava, eu anotava. Fui meticulosa, porque sabia que ia precisar de cada uma daquelas provas. E enquanto juntava provas, descobri coisas que me deixaram ainda mais revoltada. A tal amante dele, que se chamava Karine, descobri o nome verdadeiro dela nas redes sociais. Era uma interesseira de marca maior. Ela postava fotos dos presentes que ganhava, sempre marcando localização em lugares caros, sempre ostentando uma vida que claramente não tinha condições de bancar sozinha. E nos comentários, tinha sempre umas amigas dela elogiando, dizendo que ela tinha dado sorte de pegar um homem que cuidava dela direito. Cuidava dela direito com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu ajudei a juntar durante anos de trabalho duro. Porque vocês precisam entender uma coisa. Eu não fui uma dona de casa que ficou encostada a vida toda. Eu trabalhei. Trabalhei muito. Fui costureira por mais de 30 anos. Acordava às 5 da manhã para dar conta das encomendas. Passava madrugadas costurando vestidos de festa, ternos, roupas de batizado. Ajudei a construir o patrimônio que a gente tinha. A casa onde a gente morava, metade era minha.
O carro que ele usava para ir encontrar a amante, eu tinha ajudado a pagar. Tudo aquilo era meu tanto quanto era dele. Depois de um mês juntando provas, marquei uma consulta com uma advogada. Expliquei toda a situação, mostrei as fotos, as mensagens, os registros financeiros. Ela me ouviu com atenção e no final disse: "A senhora tem um caso excelente. Com essas provas, podemos pedir o divórcio litigioso por traição e ainda conseguir uma indenização por danos morais. Ele colocou sua saúde em risco. Isso é gravíssimo." Foi a primeira vez em semanas que senti uma pontinha de alívio. Alguém estava me dizendo que eu não era louca, que eu tinha razão em estar revoltada, que aquilo que ele tinha feito era realmente muito grave. Começamos a preparar o processo de divórcio. Mas antes de protocolar, eu queria ter uma conversa com ele. Não porque eu achava que ele merecia, mas porque eu precisava. Precisava olhar na cara dele e dizer tudo o que eu estava sentindo. Precisava ver a reação dele quando descobrisse que eu sabia de tudo. Escolhi um domingo à tarde. Os domingos sempre foram nosso dia, o dia que a gente passava junto, conversando, vendo televisão, fazendo as coisas tranquilas. Que piada, né? Eu pensava que eram nossos domingos, mas provavelmente ele era doido para que o dia passasse logo para poder encontrar a amante na segunda. Sentei na sala e chamei ele. "Lindolfo, precisamos conversar." Ele veio com aquela cara de quem não está entendendo nada, se sentou no sofá e perguntou: "Conversar sobre o quê?" Respirei fundo e disse: "Sobre a Karine." A cara dele mudou na hora. Ficou branco, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Gaguejou: Karine. Eu não sei quem é essa." "Não perca meu tempo com mentiras, Lindolfo. Eu sei de tudo. Sei da traição. Sei que você está tirando dinheiro da gente para bancar ela. Sei que você está cortando meus remédios para economizar e usar o dinheiro com ela. Sei de tudo." Ele tentou negar, mas quando mostrei as fotos que tinha tirado dele entrando na casa dela, quando mostrei prints das mensagens, ele desabou. Literalmente desabou no sofá, com as mãos no rosto, e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego, de quem sabe que perdeu o jogo. E isso me deixou ainda mais furiosa. "Matilde, eu posso explicar." Ele começou. "Explicar o quê? Que você está me traindo há mais de um ano. Que você está colocando minha saúde em risco por R$ 300. Que você ria quando eu passava mal. Me explica isso, Lindolfo. Me explica como um homem que disse que me amava é capaz de fazer uma coisa dessas." Ele não tinha explicação. Como poderia ter? Não existe explicação para uma crueldade daquele tamanho. Tentou me convencer de que a Karine não significava nada, que era só um passatempo, que ele ainda me amava. Mas aquelas palavras só me fizeram sentir mais raiva. "Não significa nada? Um passatempo que você prefere à vida da sua esposa? Se não significa nada, por que você estava cortando meus remédios para poder comprar coisas para ela?" Ele não tinha resposta. E naquele silêncio constrangedor, eu continuei: "Amanhã você vai receber a notificação do divórcio. Eu já procurei uma advogada, já juntei todas as provas que eu preciso. E não adianta tentar me convencer a desistir, porque não vou. Acabou. Lindolfo. Nosso casamento acabou no momento que você decidiu que aquela mulher valia mais do que eu." Ele tentou argumentar, disse que ia terminar com ela, que ia fazer terapia, que ia ser diferente. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E era irrevogável. O processo de divórcio foi doloroso, como todos os divórcios são. Mas foi necessário. Lindolfo tentou dificultar tudo, tentou esconder patrimônio, tentou fazer parecer que eu não tinha direito a nada. Mas as provas que eu tinha juntado foram fundamentais. A advogada conseguiu provar não só a traição, mas também o dano que ele tinha causado à minha saúde ao mexer nos meus remédios. O juiz ficou horrorizado com aquela parte da história. No final, consegui metade de tudo que era nosso, mais uma indenização por danos morais. E o melhor de tudo, consegui a casa. Aquela casa que eu tinha ajudado a construir, onde eu tinha criado meus filhos, onde eu tinha vivido os melhores anos da minha vida. Ela ficou comigo. Lindolfo teve que sair. E sabe onde ele foi morar? Isso mesmo, com a Karine. Na casinha amarela que eu tinha visto naquele dia.
Mas a felicidade deles durou pouco. Sem o dinheiro que ele tirava de mim, sem poder mais dar os presentes caros, sem poder bancar o estilo de vida dela, o relacionamento desmoronou em questão de meses. Ouvi dizer que ela o deixou por outro, alguém mais novo e com mais dinheiro. Justiça poética, eu diria. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que sou uma mulher renovada. Não foi fácil chegar até aqui. Tive que fazer terapia, tive que aprender a lidar com a traição, com a sensação de ter sido usada, com a raiva que sentia. Mas consegui. E sabe qual foi a melhor decisão que tomei depois do divórcio? Comecei a gastar dinheiro comigo mesma. Todo aquele dinheiro que a gente economizava, que eu guardava religiosamente, que vivia me privando para poder juntar um pouquinho mais, agora eu gasto comigo. Compro minhas roupas, meus remédios sem ter que ficar cortando pela metade, faço minhas unhas, pinto meu cabelo, viajo quando dá vontade. Semana passada mesmo, fiz uma viagem com minhas amigas. Fomos pra praia, ficamos num hotel lindo, com vista pro mar, café da manhã farto, tudo do bom e do melhor. E sabe de uma coisa? Não senti nem um pingo de culpa. Aquele dinheiro era meu, eu tinha trabalhado por ele, eu tinha o direito de aproveitá-lo. Comecei a comprar meus remédios na dose certa, a tomar tudo certinho, e minha pressão normalizou. As tonturas sumiram, as quedas pararam. Fiz um check-up completo e o médico ficou impressionado com a melhora. A senhora parece outra pessoa, ele disse. E eu realmente era outra pessoa. Tinha renascido das cinzas daquele casamento fracassado. Meus filhos, Luciana e Rodrigo, ficaram revoltados quando souberam de tudo. Principalmente a Luciana, que queria dar um jeito no pai dela, fazer um escândalo maior ainda. Mas eu pedi calma. Pedi que deixassem a justiça fazer seu papel. E ela fez. Hoje eles mal falam com o pai, e quando falam é só o necessário. Não por minha causa, eu nunca pedi isso. Mas porque eles mesmos se decepcionaram com a atitude dele. O Lindolfo, pelo que eu sei, tá vivendo num apartamento pequeno, sozinho, trabalhando para se manter. A Karine sumiu da vida dele assim que o dinheiro acabou, e ele não conseguiu mais ninguém. Fica me mandando mensagem de vez em quando, pedindo desculpas, dizendo que quer conversar. Mas eu bloqueei o número dele. Não tenho mais nada para falar com ele. Aquele capítulo da minha vida tá encerrado. E vocês sabem o que é a coisa mais interessante de tudo isso? Eu tô feliz. De verdade feliz. Não aquela felicidade de mentirinha que a gente finge ter quando tá num casamento ruim, mas não quer admitir. Não. É uma felicidade genuína, de quem se libertou de um peso enorme que carregava sem nem perceber. Acordo todo dia sem ter que fingir que tá tudo bem. Sem ter que engolir desaforo, sem ter que aceitar migalhas de atenção e carinho. Faço meu café do jeito que eu gosto, assisto aos programas que eu quero assistir, recebo minhas amigas para jogar buraco sem ter que pedir licença para ninguém. A casa é minha, a vida é minha, as decisões são minhas. Tem dia que eu olho pro espelho e mal reconheço a mulher que tá ali. Porque não é mais aquela Matilde apagada, cansada, que vivia em função do marido e da casa. É uma Matilde renovada, que usa batom, que arruma o cabelo, que sai para dançar forró com as amigas no clube. É uma Matilde que descobriu que a vida não acabou aos 70 anos. Semana passada, por exemplo, conheci um senhor muito simpático no clube. O nome dele é Heitor, tem 75 anos. É viúvo há 3 anos. A gente conversou bastante, dançou algumas músicas, e no final da noite ele pediu meu telefone. Eu dei. Por que não? Não tô procurando nada sério, não tô procurando substituir ninguém. Mas também não vou me fechar pro mundo por causa de um idiota que não soube me valorizar. Ontem mesmo o Heitor me ligou para convidar para tomar um café. Aceitei. Fomos num lugar bem gostoso, ficamos conversando por horas. E foi tão bom ter uma conversa interessante, inteligente, com alguém que realmente prestava atenção no que eu estava dizendo. Ele me tratou com respeito, com gentileza, do jeito que toda mulher merece ser tratada. Não sei se vai dar em alguma coisa, não sei se vamos nos encontrar de novo. E sabe de uma coisa? Não importa. Porque o importante é que eu tô me permitindo viver, me permitindo conhecer pessoas novas, me permitindo ser feliz de novo. E isso não tem preço. Mas nem tudo são flores, não vou mentir. Tem dias que a solidão aperta. 47 anos dividindo a vida com alguém,
Por pior que essa pessoa tenha se revelado, deixa marcas. Tem noites que acordo no meio da madrugada e sinto falta de ter alguém do lado, mesmo que esse alguém fosse uma companhia terrível. É automático, sabe? O corpo se acostumou com aquela presença durante tanto tempo que estranha a ausência. Mas aí eu me lembro de tudo que passei, de como eu era infeliz sem nem perceber, de como minha saúde estava sendo comprometida, e a solidão passa a parecer um preço pequeno a se pagar pela paz de espírito que tenho hoje. Vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês que são mulheres da minha idade, precisam entender uma coisa muito importante: nunca é tarde para recomeçar. Eu sei que parece assustador, eu sei que parece impossível deixar um casamento de décadas, ainda mais na nossa idade. A gente foi criada acreditando que casamento é para a vida toda, que tem que aguentar, que tem que perdoar, que tem que engolir sapo e seguir em frente. Mas eu tô aqui para dizer que isso é mentira. Não tem que aguentar nada. Não tem que aceitar ser desrespeitada, traída, humilhada. Não importa há quantos anos você tá casada, não importa a sua idade. Se o relacionamento tá te fazendo mal, se você não é mais feliz, se você tá sendo maltratada, você tem todo o direito de sair fora. E para aquelas que estão pensando, mas quem vai querer uma velha igual a mim? Eu respondo, você não precisa de ninguém para te querer. Você precisa se querer. Você precisa olhar no espelho e gostar da mulher que tá ali. O resto é consequência. Se aparecer alguém legal no caminho, ótimo. Se não aparecer, também tá ótimo, porque você tem a si mesma, e isso tem que ser o suficiente. Outra coisa que aprendi nesse processo todo é a importância de ter amigas, de ter uma rede de apoio. Minha amiga Terezinha, que foi a primeira a desconfiar que tinha algo errado com meus remédios, foi fundamental em todo esse processo. Ela me ouviu, me aconselhou, me deu força quando eu achei que não ia conseguir seguir em frente. Teve noites que eu liguei para ela chorando, desesperada, achando que tinha tomado a decisão errada, e ela sempre estava lá, me lembrando de por que eu tinha feito aquilo, do quanto eu merecia coisa melhor. Tenho também um grupo de amigas que frequenta o clube comigo. A gente se encontra toda quinta-feira para jogar buraco e conversar sobre a vida. Elas foram essenciais na minha recuperação. Me fizeram rir quando eu só queria chorar, me tiraram de casa quando eu só queria ficar deitada, me mostraram que a vida continua mesmo depois de uma decepção enorme como aquela. Uma delas, a Irene, também passou por um divórcio aos 68 anos. O marido dela, assim como o meu, tinha uma amante. Ela entende como ninguém o que eu passei, porque viveu algo parecido. E sabe o que ela me disse que me marcou muito? Matilde, o divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu passei 40 anos tentando ser a esposa perfeita, tentando agradar, tentando ser suficiente. E sabe quando eu finalmente me senti suficiente? Quando percebi que não precisava da aprovação de ninguém além da minha própria. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. E ela tinha razão. A gente passa a vida toda tentando ser o que os outros esperam que a gente seja. A esposa perfeita, a mãe perfeita, a sogra perfeita, a avó perfeita. E no meio disso tudo, esquece de ser quem a gente realmente é. Hoje eu sei quem eu sou. Sou a Matilde que gosta de dançar forró. Sou a Matilde que ama ler romances policiais e fica até tarde da noite grudada num livro quando a história tá boa. Sou a Matilde que faz o melhor bolo de fubá da vizinhança e adora receber amigas para um café da tarde. Sou a Matilde que cuida das suas plantas com dedicação e conversa com elas como se fossem suas amigas. Sou a Matilde que chora assistindo novela e não tem vergonha de admitir. Sou a Matilde que já não tem paciência para falsidade e fala na cara mesmo quando não concorda com alguma coisa. E sabe qual é a melhor parte de me conhecer de verdade? É que agora eu sei também o que eu não aceito mais. Não aceito ser tratada como segunda opção. Não aceito mentiras. Não aceito ser desrespeitada. Não aceito que coloquem minha saúde em risco por dinheiro. Não aceito migalhas de atenção e carinho. Aprendi que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, e essa é uma lição que toda mulher deveria aprender o quanto antes. Voltando à questão dos remédios, que foi o estupim de tudo, hoje eu trato minha saúde com a seriedade que ela merece. Vou ao médico regularmente, faço todos os exames que preciso fazer, tomo meus remédios certinho, na dose certa, no horário certo. E quando vejo o preço na farmácia, não penso duas vezes antes de comprar. Saúde não tem preço. E ninguém mais vai decidir por mim se eu devo ou não cuidar do meu próprio corpo.
Aliás, sobre dinheiro, essa é outra coisa que mudou completamente na minha vida. Durante o casamento, eu sempre fui muito econômica. Guardava cada centavo que sobrava, vivia me privando de pequenos prazeres para poder poupar mais um pouquinho. E para quê? Pro dinheiro ficar guardado sem uso? Para ele usar com a amante? Hoje eu tenho uma filosofia diferente. Claro que ainda economizo, não sou irresponsável. Mas também me permito gastar com coisas que me fazem bem. No mês passado, por exemplo, comprei uma televisão nova para a sala. Daquelas grandes, moderninha, com internet e tudo. O Lindolfo sempre dizia que a televisão velha estava boa, que não precisava gastar dinheiro com isso. Mas era eu quem passava o dia todo em casa assistindo, não ele. Então comprei uma do jeito que eu queria, com o tamanho que eu queria, e todos os dias quando ligo ela e vejo aquela imagem perfeita, sinto uma satisfação enorme. Comprei também um jogo de sofá novo. O antigo já estava caindo aos pedaços, mas ele dizia que ainda dava para usar. Pois agora eu tenho um sofá lindo, confortável, onde recebo minhas amigas e me sinto orgulhosa da minha sala. Troquei o colchão da cama. Comprei roupas novas. Mandei pintar a casa toda nas cores que eu gosto, não nas cores que ele achava bonitas. Cada pequena mudança foi uma forma de reconstruir não só a casa, mas minha própria vida. E olha, tem gente que acha que sou vingativa, que tô gastando dinheiro à toa só para provocar ele. Mas não é nada disso. É sobre me valorizar, sobre reconhecer que eu mereço viver bem, que eu mereço ter conforto, que eu passei tempo demais me privando de coisas básicas por um homem que não tinha o menor escrúpulo em gastar com outra. Falando em valorização, comecei também a cuidar mais da minha aparência. Não porque eu ache que preciso estar bonita para alguém, mas porque quando me arrumo, quando coloco uma roupa bonita, quando faço meu cabelo, eu me sinto bem comigo mesma. E isso faz toda a diferença. Tem uma frase que vi na internet outro dia que resumiu perfeitamente como me sinto. Ela se arruma para ela mesma, porque o reflexo no espelho tem que agradar primeiro a ela. É exatamente isso. Não tô me arrumando para impressionar ninguém. Tô me arrumando porque quando olho no espelho e gosto do que vejo, meu dia já começa melhor. Outro dia, encontrei com uma prima distante que não via fazia anos. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Nossa, Matilde, você tá diferente. Rejuvenesceu. Tá fazendo tratamento estético?" Eu ri e respondi: "Não, prima. Fiz foi um divórcio. É o melhor tratamento anti-idade que existe." E é verdade. Quando a gente se livra de uma relação tóxica, de um peso que carregava, o corpo todo reage. Eu durmo melhor, como melhor, tenho mais disposição. Até minhas dores nas articulações, que me incomodavam tanto, diminuíram. O médico disse que muito provavelmente era estresse, e com a eliminação da fonte de estresse, as dores foram embora junto. Mas nem tudo foi fácil, como eu disse. O processo de cura foi longo e doloroso. Teve momento que eu questionei se tinha feito a coisa certa. Teve noite que chorei até dormir. Teve dia que não quis sair da cama. A rejeição dói, mesmo quando a gente sabe racionalmente que aquela pessoa não prestava, que não merecia nosso amor. O coração demora para entender o que a cabeça já sabe. Por isso eu insisto tanto na importância de procurar ajuda profissional. Fazer terapia foi fundamental para minha recuperação. A psicóloga me ajudou a processar a raiva, a mágoa, a sensação de ter sido enganada durante tanto tempo. Me ajudou a entender que não foi culpa minha, que eu não deixei ele me trair, que não fui insuficiente. Ele é que escolheu fazer o que fez. A responsabilidade é toda dele. Também me ajudou a elaborar o luto. Porque sim, divórcio é um luto. É o luto de um sonho que acabou, de uma vida que você imaginou que teria e não vai mais ter. É o luto da pessoa que você achava que conhecia, mas que na verdade nunca existiu. É difícil aceitar que vivemos 47 anos com alguém que nunca foi quem dizíamos ser. Mas como diz minha terapeuta, o luto é necessário para que possamos seguir em frente. E eu tô seguindo. Devagar, com passos pequenos às vezes, mas seguindo. Hoje pela manhã, acordei cedo como sempre, fiz meu café bem forte do jeito que gosto, sentei no quintal e fiquei observando os passarinhos. É uma rotina simples, mas que me traz uma paz imensa. E enquanto estava ali, pensando na vida, me veio à cabeça como seria diferente se eu ainda tivesse casada com o Lindolfo.
Provavelmente eu estaria fazendo o café dele, do jeito que ele gostava. Preparando o café da manhã dele, com as coisas que ele gostava de comer. Evitando fazer barulho para não acordá-lo se ele ainda tivesse dormindo. Vivendo em função dele, como sempre vivi. E o pior, sem receber nada em troca. Nem carinho, nem atenção, nem respeito. Mas não tô mais nessa vida. Hoje eu faço as coisas do meu jeito, no meu tempo, seguindo meu próprio ritmo. E é libertador demais. Uma coisa que quero deixar claro para vocês que estão me ouvindo, eu não tô dizendo que todo casamento é ruim, que todo homem trai, que todo mundo deveria se divorciar. Longe disso. Conheço muitos casais que são felizes, que se respeitam, que se amam de verdade mesmo depois de décadas juntos. E isso é lindo de ver. O que eu tô dizendo é que se você não é feliz, se você tá sendo maltratada, se você tá num relacionamento que só te faz mal, você tem todo o direito de sair. Não importa o que vão dizer, não importa o que a família vai pensar, não importa a idade que você tem. Sua felicidade e sua saúde mental devem vir em primeiro lugar. Sempre. E outra coisa, traição não é só física. Tem muitas formas de trair alguém. O Lindolfo me traiu de várias formas. Me traiu quando colocou outra mulher como prioridade na vida dele. Me traiu quando desviou o dinheiro da nossa casa para bancar os luxos dela. Me traiu quando mexeu nos meus remédios, colocando minha saúde em risco. Cada uma dessas coisas foi uma traição ao compromisso que ele tinha feito comigo no dia do nosso casamento. Então, se você está numa situação onde não há sexo envolvido, mas seu parceiro te maltrata, te desvaloriza, te humilha, saiba que isso também é uma forma de traição. É trair a confiança, trair o respeito, trair o amor que deveria existir numa relação. Voltando para minha história, teve uma coisa que aconteceu uns meses depois do divórcio que vale a pena contar. Eu estava no mercado fazendo minhas compras quando esbarrei com o Lindolfo. Foi constrangedor pra caramba, porque tava aquela mulher com ele. Não era a Karine, era outra. Mais nova ainda, devia ter uns 25 anos. Provavelmente a próxima vítima dele. Ele tentou me cumprimentar, mas eu só dei um aceno de cabeça e continuei minhas compras. Não tinha nada para falar com ele. Mas deu para perceber que as coisas não estavam indo bem. Ele estava com uma aparência descuidada, mais magro, com uma cara de cansado. E a menina do lado dele tinha uma expressão de entediada, mexendo no celular, sem prestar atenção nele. Senti uma pontinha de pena? Não vou mentir, senti. Mas foi uma pena breve, que passou rápido. Porque ele fez tudo aquilo com ele mesmo. Destruiu um casamento de quase 5 décadas, perdeu a família, perdeu a casa, perdeu a estabilidade. E para quê? Para ficar pulando de galho em galho atrás de juventude que já não tem mais. Mas a vida é assim mesmo. A gente faz escolhas e tem que arcar com as consequências. Ele escolheu aquele caminho, agora tem que lidar com o resultado. Enquanto isso, eu tô aqui, na minha casa, com minha saúde em dia, meus remédios tomados direitinho, cercada de pessoas que realmente se importam comigo. Tenho minhas amigas, meus filhos, meus netos que vêm me visitar todo fim de semana e enchem minha casa de alegria. Aliás, meus netos foram fundamentais também na minha recuperação. Criança tem aquela capacidade de nos tirar do buraco escuro com sua alegria pura e genuína. Toda vez que eles vêm aqui, a casa fica uma bagunça, mas é uma bagunça boa, cheia de risadas e brincadeiras. E quando vou deitar à noite, depois que eles vão embora, sinto meu coração cheio de gratidão por ter essas crianças na minha vida. A Luciana, minha filha, ficou muito preocupada comigo durante todo o processo. Ela queria que eu fosse morar com ela. Achava que eu não ia conseguir ficar sozinha. Mas eu insisti em ficar na minha casa. Precisava provar para mim mesma que conseguia, que era capaz de viver sozinha, de me virar, de ser independente. E consegui. Tô conseguindo muito bem, inclusive. O Rodrigo, meu filho, também ofereceu ajuda financeira no início, achando que eu ia ficar sem dinheiro. Mas com a partilha dos bens e a indenização, fiquei bem encaminhada. Tenho minha aposentadoria, tenho o dinheiro da indenização aplicado rendendo, tenho a casa quitada. Não sou rica, mas também não passo necessidade. E o mais importante, o dinheiro que tenho é meu. Não preciso dar satisfação para ninguém de como gasto, não preciso pedir permissão para comprar nada. Essa independência financeira é libertadora. Sempre dividi tudo com o Lindolfo,
Sempre consultava ele antes de fazer qualquer compra maior. Agora não. Quero comprar, compro. Simples assim. E não tem nada de errado nisso. Trabalhei a vida toda, ajudei a construir o patrimônio, tenho todo o direito de usufruir dele da forma que eu quiser. Semana que vem vou fazer uma coisa que sempre quis e nunca fiz. Vou começar aulas de dança. Isso mesmo, aos 73 anos vou aprender a dançar direitinho, não só aquele forró básico que a gente dança no clube. Quero aprender outros ritmos, quero me movimentar, quero fazer algo que sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. O Lindolfo sempre achava bobagem, dizia que mulher da minha idade fazendo aula de dança era ridículo. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô nem aí pro que ele acha. A opinião dele não importa mais pra mim. E essa é outra lição importante. Nunca é tarde para fazer aquilo que você sempre quis. A gente passa a vida inteira adiando nossos sonhos, nossos desejos, sempre priorizando os outros. Ah, quando os filhos crescerem eu faço. Quando eu me aposentar eu faço. Quando tiver mais tempo eu faço. E o tempo passa, a gente envelhece, e continua sem fazer nada do que sempre quis. Pois eu decidi que não vou mais adiar. Quero fazer. Vou fazer. Quero comprar. Vou comprar. Quero viajar. Vou viajar. Porque a vida é agora. Não existe momento perfeito, não existe depois. O depois pode nunca chegar, então o melhor momento é sempre o presente. Tem também uma viagem que tô planejando há alguns meses. Quero ir conhecer o Nordeste, nunca fui. Sempre tive vontade de conhecer as praias de lá, a cultura, a comida. Já até comecei a juntar dinheiro e pesquisar roteiros. Vou com um grupo de amigas, a gente vai se hospedar numa pousada na beira da praia e ficar uns 10 dias por lá, só curtindo, sem pressa, sem compromisso. O Lindolfo odiava viajar. Sempre arrumava uma desculpa para não ir. Agora entendo por quê. Era porque ele queria ficar por aqui perto da amante. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantos lugares deixei de conhecer por causa dele. Mas isso acabou. De agora em diante, vou fazer tudo o que sempre quis e não fiz. Sabe, tem uma frase que li outro dia e que me marcou muito. A melhor vingança é viver bem. E é exatamente isso que tô fazendo. Não fico remoendo o passado, não fico pensando em formas de me vingar dele ou de fazer mal para ele. A melhor vingança é ele saber que eu tô aqui, vivendo minha melhor vida, feliz, realizada, enquanto ele tá lá, correndo atrás de juventude que não tem mais, gastando pouco dinheiro que tem com mulheres que só querem saber dele quando ele tá pagando. Porque é isso que ele virou, um velho pagador. É triste, mas é a verdade. Aquele homem que eu conheci há tantos anos, que era trabalhador, honesto, dedicado à família, não existe mais. Ou talvez nunca tenha existido de verdade. Talvez eu tenha sido cega durante todo esse tempo, vendo apenas o que eu queria ver, ignorando sinais que sempre estiveram lá. Mas não adianta ficar se martirizando por não ter percebido antes. O importante é que percebi, tomei uma atitude, mudei minha vida. E hoje sou infinitamente mais feliz do que era há 2 anos. Gente, essa história toda que contei aqui não é só sobre traição ou divórcio. É sobre recomeço. É sobre ter coragem de dar a volta por cima mesmo quando tudo parece perdido. É sobre se valorizar, se colocar em primeiro lugar, reconhecer que você merece coisa melhor. Quantas de vocês que estão me ouvindo agora estão numa situação parecida? Quantas estão em relacionamentos que não as fazem mais felizes, mas continuam porque têm medo de ficar sozinhas? Quantas estão aceitando migalhas de atenção e carinho porque acham que é o máximo que merecem? Eu tô aqui para dizer, você merece mais. Você merece ser amada de verdade, ser respeitada, ser valorizada. E se não tá recebendo isso da pessoa que tá do seu lado, então é melhor ficar sozinha. Porque solidão é diferente de abandono. Você pode estar sozinha e feliz, mas dificilmente vai estar acompanhada de alguém tóxico e feliz ao mesmo tempo. E outra coisa, não tenha medo de recomeçar, independente da sua idade. Eu comecei de novo aos 71 anos. Se eu consegui, você também consegue. É assustador? É difícil. Mas é possível. E vale muito a pena. Hoje eu olho para trás e agradeço por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Não agradeço pela traição, claro, ou pelo sofrimento que passei.
Mas agradeço porque aquilo tudo me fez acordar para a vida, me fez enxergar que eu estava vivendo no automático, que eu tinha me perdido no meio daquele casamento. E quando a gente se perde, às vezes precisa de um terremoto para nos fazer reencontrar nosso caminho. O Lindolfo foi meu terremoto. Destruiu tudo, é verdade. Mas dos escombros eu consegui construir uma vida nova, uma vida melhor, uma vida que é verdadeiramente minha. Então, para finalizar, quero deixar algumas reflexões para vocês. Primeira, nunca coloque a felicidade de outra pessoa acima da sua própria saúde e bem-estar. Eu fiz isso durante anos, priorizando o conforto do Lindolfo, me adaptando aos gostos dele, vivendo em função dele. E quase morri por causa disso. Literalmente. Ele estava cortando meus remédios e eu estava lá, quietinha, sem reclamar, sem questionar. Não façam isso. Sua saúde é prioridade. Sempre. Segunda, prestem atenção nos sinais. Quando alguma coisa não está fazendo sentido, quando vocês sentem que algo está errado, investiguem. Não ignorem sua intuição. Muitas vezes a gente sabe que algo está errado, mas não quer aceitar, então finge que não percebeu. Eu tive vários sinais de que algo estava errado muito antes de descobrir a traição. Mas escolhi ignorar. Não cometam o mesmo erro. Terceira, não tenham medo de pedir ajuda. Seja de uma amiga, de um familiar, de um profissional. Eu não teria conseguido passar por tudo isso sozinha. Precisei de ajuda da Terezinha, da advogada, da terapeuta, das minhas amigas. E não tem nada de vergonhoso nisso. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Tá tudo bem pedir ajuda quando precisar. Quarta, valorizem-se. Gastem dinheiro com vocês mesmas. Cuidem de vocês. Façam aquilo que dá prazer. A vida é curta demais para viver em função dos outros. E quando eu digo isso, não tô dizendo que vocês devem ser egoístas ou não se importar com ninguém. Tô dizendo que vocês também devem estar na lista de prioridades. Vocês também merecem atenção, carinho, cuidado. E se não recebem isso de ninguém, deem para vocês mesmas. Quinta, nunca é tarde para recomeçar. Eu já disse isso várias vezes ao longo da história, mas vou repetir porque é muito importante. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você está numa situação ruim, sempre é possível mudar. É difícil. Mas é possível. E você é mais forte do que imagina. Antes de terminar, quero fazer novamente aquele pedido que fiz no começo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com suas amigas, com suas irmãs, com suas primas, com qualquer mulher que você ache que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem de força, de recomeço, de esperança. Porque eu sei que tem muitas Matildes por aí. Mulheres que estão passando por situações parecidas, que estão sendo desvalorizadas, maltratadas, traídas. E elas precisam saber que não estão sozinhas, que é possível sair dessa situação, que existe vida depois da separação. E uma última coisa antes de acabar, sobre os remédios. Por favor, nunca, em hipótese alguma, cortem a medicação de vocês por conta própria, muito menos aceitem que alguém faça isso. Remédio de pressão, de diabetes, de coração, qualquer remédio que vocês tomem para controlar alguma condição de saúde, tem que ser tomado na dose certa, no horário certo. Não é brincadeira. Pode ter consequências gravíssimas. Se tiverem dificuldade para comprar o remédio, conversem com o médico. Às vezes existe uma alternativa mais barata, ou o médico pode dar uma receita especial para conseguir o remédio de graça no posto. Mas nunca, nunca mesmo, comprometam a saúde de vocês por dinheiro. Saúde não tem preço. E se alguém, seja marido, filho, quem for, tiver mexendo nos seus remédios, isso é um crime gravíssimo. É exposição ao perigo, é tentativa de lesão corporal. Procurem ajuda imediatamente. Conversem com alguém de confiança, vão numa delegacia, procurem um advogado. Não deixem passar. Bom, acho que já falei tudo o que tinha para falar. Essa foi minha história. A história de como quase morri por causa de um homem que não me valorizava, e de como renasci das cinzas para viver minha melhor vida. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, independente, feliz. Uma mulher que passou pelo fogo e não se deixou queimar. Uma mulher que caiu, mas levantou. Uma mulher que foi traída,
mas não se tornou amarga. Uma mulher que perdeu muito, mas ganhou muito mais, ganhou a si mesma de volta. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história toda é isso: não percam vocês mesmas no meio de um relacionamento. Não se anulem. Não deixem de ser quem são por causa de outra pessoa. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim é você mesma. Então seja sua melhor amiga, sua maior incentivadora, sua principal prioridade. Eu sou a Matilde, tenho 73 anos, e essa é minha história de superação. Uma história que eu decidi compartilhar não para me promover ou buscar atenção, mas para ajudar outras mulheres que possam estar passando por situações parecidas. Para mostrar que é possível sim recomeçar, é possível sim ser feliz depois de uma decepção enorme, é possível sim viver bem mesmo depois de achar que sua vida tinha acabado. E agora, se vocês me dão licença, vou preparar meu almoço, daqueles bem caprichados, só para mim, porque eu mereço. Depois vou sentar no sofá novo, assistir minha novela na televisão nova, e talvez mais tarde dar uma passadinha no clube para ver se encontro as meninas. Porque é isso. A vida continua. E quanto melhor a gente vive ela, mais bonita ela fica. Um beijo no coração de cada uma de vocês, e lembrem-se, vocês são fortes, vocês são capazes, vocês merecem o melhor. Sempre. E não esqueçam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Vamos juntas criar uma rede de apoio e mostrar pro mundo que nós, mulheres, não aceitamos mais ser desvalorizadas. Nós merecemos respeito, amor de verdade, e uma vida digna. E se não recebermos isso, preferimos ficar sozinhas, mas com nossa dignidade intacta. Foi um prazer compartilhar minha história com vocês. Espero que de alguma forma tenha ajudado, inspirado, ou pelo menos feito vocês refletirem sobre suas próprias vidas e relacionamentos. Até a próxima, e que Deus abençoe cada uma de vocês.